temida por muitos, incompreendida por milhares. Essa carta, quando sai no tarô ou no baralho cigano, que no caso é o caixão, ela chega a causar arrepios. Muitas pessoas que não entendem a construção simbólica da carta da morte vão interpretar como literalmente a morte. Ela vai falar sobre encerramento de ciclos? Sim. E não é um encerramento simples e qualquer. A morte, assim como na vida, ela tem consequências, ela causa luto. Ela fala sobre o encerramento ao qual a gente não tem como voltar atrás. Ela vai falar sobre renovação, sim, mas é uma renovação de algo que já não existe mais. Ou seja, você vai criar um novo caminho, você vai criar uma nova perspectiva, você vai se renovar, vai renascer para seguir uma nova jornada. Hoje a gente vai apresentar um pouquinho da estrutura simbólica da carta da morte e da carta do caixão no baralho cigano, para que vocês possam entender um pouquinho mais sobre essa estrutura simbólica e compreender que não é o bicho-papão e que quando ela sai num jogo, muitas das vezes é necessário refletir um pouquinho mais sobre seu significado junto das demais cartas que saem ao redor. Vamos lá? Então vamos lá para a interpretação sobre a carta da morte. Não bem uma interpretação, porque a gente vai observar mais o plano simbólico dessa carta. Se vocês observarem, a carta ela é composta por figuras como o esqueleto, a foice, cabeças de reis e rainhas, coroas, que vão representar situações de transformação, mas também de fins inevitáveis, ou seja, a morte ela é uma figura que chega para todos. Nós não temos como escapar da morte, assim como nós não temos como escapar de situações que já não têm mais sustentabilidade, elas já não se sustentam mais. Então, a depender da situação, num, num jogo comum que a gente venha fazer, onde a carta da morte ela venha surgir, ela pode indicar sim o fim de uma situação, muitas vezes de forma brusca, ou não, tudo depende do conjunto de cartas que saem ao redor. Mas é importante interpretar a carta da morte e também compreender que ela não fala sobre um fim literal das coisas. A morte, ela passa por tudo e por todos, mas ela também pode indicar a necessidade de encerrar de vez um ciclo que você vive em si, para seguir para uma nova jornada e uma nova etapa de vida. Então, nesse caso, é importante sempre analisar todo o conjunto de cartas, o método que você tem utilizado, a pergunta que o consulente traz, para poder entender melhor o contexto que a carta da morte está inserida. Agora nós vamos nos direcionar para a compreensão do plano simbólico da carta do caixão no baralho cigano ou baralho Petit Lenormand, a qual é o seu nome de origem. Porém, aqui no Brasil é usual as pessoas interpretarem ele como baralho cigano, devido aos diversos mitos que surgiram ao redor desse baralho. Então, vamos lá? Uma das perguntas que me surgem quando se trata do baralho Petit Lenormand, ou baralho cigano, como é chamado, é por que é tão frequente o uso do baralho cigano. E é possível compreender que, devido à construção simbólica desse oráculo ser muito mais objetivo do que o tarô, muitas pessoas têm ele como recurso para poder fazer suas tiragens rápidas, para poder fazer suas interpretações de forma mais rápida, porque ele é bem objetivo. E se tratando da carta do caixão, como vocês podem ver aqui ao lado, a carta do caixão, ela sim pode indicar um fim literal para situações da vida, principalmente se a pessoa está doente. Essa carta
surgindo ao lado de uma foice, surgindo ao lado de uma cruz. Ela pode indicar, sim, uma possível morte. Claro que a gente não pode generalizar situações, e é muito importante quem me assiste poder compreender que vai muito da experiência do oraculista e das observações das cartas que saem ao redor. Ela não é uma carta qualquer, ela fala sobre doenças, ela fala sobre finalizações bruscas, situações muito complexas que vão se dar ou que já se deram. Mas é uma carta que é muito objetiva quando se trata de fins, fins literais. Então, se vocês observarem, o próprio caixão ele já diz tudo, né? Ele é o final de tudo. Você morreu, você vai para dentro do caixão e depois do caixão você vai ser enterrado. Então não tem mais o que interpretar daquilo ali. A gente precisa entender que o baralho Petit Lenormand, ou baralho cigano, ele é muito mais objetivo do que o tarô. Então, a gente precisa compreender cada oráculo em suas perspectivas, em suas ideias, em suas filosofias. Então, essa é a minha observação que eu trago sobre a carta da morte no tarô e do caixão no baralho Petit Lenormand. Há outras cartas que podem falar sobre situações de adoecimento. No tarô, por exemplo, a carta da torre, quando você faz uma pergunta sobre saúde, ela pode indicar sim que a pessoa esteja passando por uma situação muito complexa e que aquilo vai se desenvolver muito rápido. Então vai depender do método que você está usando, da forma como você vê essa carta e se relaciona com ela. Então é sempre importante a gente revisar os conhecimentos, compreender como eles se relacionam com a vida e as situações da vida. Existem diversas outras que eu vou poder compartilhar com vocês através da nossa aba de comunidades. Lá eu vou colocar algumas informações para que vocês possam acompanhar sobre o tarô, sobre o baralho cigano, o Petit Lenormand, e também apresentar suas dúvidas através do comentário. Lembre-se, não se esqueçam de se inscrever no canal, ativar as notificações, compartilhar e contribuir através do seu comentário e do seu like, tá bem? Então, essa, de forma bem generalizada, seria as informações que eu posso trazer sobre a carta da morte e essa relação que existe da morte no tarô e no baralho cigano ou Petit Lenormand, tá bem? Então, agradeço a atenção de todos e até breve. Tchau, tchau.